Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui com mais um vídeo para mostrar o que é sono da indolência. O que é sono da indolência? É a falta de disposição física e moral. A pessoa está com sono, este tipo de sono, sono da indolência, e ele se sente com indisposição de fazer as atividades diárias e até moral no seu caráter. Ele não tem tanto estímulo para obedecer às regras, para fazer aquilo que se manda. Então, nós temos que ter muito cuidado para evitar este sono da indolência em nossas vidas. Agora, orar sem desfalecer. Lucas 18, versículo 1. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Este versículo mostra que nós devemos sempre orar, mesmo que seja um pouco, um período curto, mas sempre orar diariamente. Isso é muito importante para o nosso espírito, porque alimenta o nosso espírito. A nossa devoção com Deus fica, vamos dizer assim, pontual. E um dia nós vamos exercitando e chegaremos a um ponto mais alto, ou seja, conseguiremos orar mais um pouco e permanecer nesse estímulo de oração. Então, orar sem desfalecer é importante para nós. Jesus contou a história do juiz iníquo, que a mulher foi buscar uma resposta, uma solução do seu problema com aquele juiz. Mas aquele juiz era um juiz iníquo, um homem ruim, um homem mau. Não ligava para os pobres, não julgava ninguém. Mas como aquela mulher insistiu tanto, ele tomou a atitude de resolver o problema dela, como que diz assim: eu vou ficar livre dessa mulher, vou ter que resolver o problema dela. Então, mesmo que seja desta maneira, mas a mulher continuou sem desfalecer. Ela acreditou que ia conseguir e conseguiu. Então isso é muito importante para nós. Vamos lutar pelos nossos ideais, vamos pedir a Deus graça, porque Deus não é obrigado a fazer no momento que nós pedimos. Nós não devemos ser imediatista, nem perfeccionista, mas esperar no Senhor, a vontade de Deus. Ele sabe o que eu e você precisa. Então, nunca desfaleça na oração. Dormir na oração. Lucas 9:32. O que acontece quando você dorme na oração? Diz assim: E Pedro e os que com eles estavam, carregados de sono, eles dormiram na oração. Somente a parte B do versículo. E aí, no versículo 33, que não está aqui está o 32, mostra que ele começou a falar coisas que não entendia, que não sabia o que estava falando. Porque quando se vai orar e deixa o corpo adormecer, não fica ativo ali na oração, a tendência é quando for despertado, está falando besteira. E isso fala da pessoa que não está realmente voltada para a área devocional. Está fazendo ali porque alguém chamou, porque alguém convidou, mas não porque ele foi de pronta vontade, de vontade própria. Então isso também é um risco na nossa vida. É claro que não leva a um desastre espiritual, mas pode levar, pode falar coisas que comprometam a nossa espiritualidade diante de Deus. Então Pedro estava delirando. No versículo 33 vai mostrar isso, que ele falou o que não sabia. Agora vamos aqui, importante, para os tipos de sonhos. Tem o tipo de sonho leve, o leve intermediário, o profundo e o avançado. Esses tipos de sonho tem na Bíblia, só que muitas vezes a gente não consegue identificar todos. Eu, pelo menos, consegui identificar o leve. O leve está em Mateus 25, versículo 5, que fala das 10 virgens.
No versículo 5, todas elas adormeceram e tosquenejaram. O que é tosquenejar? Tosquenejar é cochilar, é aquele sonho leve, aquele sono leve que a pessoa se acorda com qualquer barulho, com qualquer fala, com qualquer coisas que aconteça no ambiente e ela vem a despertar. Então é um sono leve. Mateus 25, versículo 5, as 10 virgens cochilaram, elas não dormiram um sono profundo. Isso quer dizer, ela relaxou um pouco, não ligou, não fez caso da situação, tornou-se indiferente, porque as prudentes era para alertar as loucas antes de começar a caminhada. E elas só alertaram depois que as loucas perguntaram, podemos ler isso no texto. E elas ficaram, como também um tipo de loucura, é claro. Então elas não avisaram as loucas para comprar antes. Na hora que despertaram foi que ficaram atardoadas e as loucas perguntaram para elas. E elas disseram, vão comprar, vão aos que vendem e compram. E comprem para vocês. O leve intermediário é aquele sono de 10 minutos, que você dorme uns 10 minutos, fica tranquilo ali, relaxa, o coração já começa a bater normal, não tem aquela pressão, e aí você se acorda mais ou menos, não tão, pode até acordar meio assim, sem ter descansado o limite seu, mas é um sono de 10 minutos, o leve intermediário. Agora, o profundo, Gênesis 2, versículo 21. O profundo aconteceu na Bíblia muitas vezes com Abraão e com Adão, em Gênesis 2, 21. Que Deus colocou um sono profundo em Adão para tirar a costela da sua carne. Então, foi tipo uma anestesia. Esse sono profundo aqui Deus usou como anestesia. Mas isso Deus, não é o homem. Então Deus aprofundou o sono de Adão para tirar a costela, porque se ele se acordasse, ele ia sentir dores. Então, a mão de Deus é poderosa, ele fez isso aí. Mas não quer dizer que naturalmente nós não tenhamos sono profundo. É aquele sono que a gente descansa bem, dorme bem, tranquilamente. Então está em Gênesis 2, 21, Adão, Deus tirou aquela costela para fazer a mulher de Adão. Existe também o sono profundo espiritual. É aquela pessoa que dorme, não liga para nada, aquela pessoa que está desapercebido, desatento aos sinais. Quando alguém fala da volta de Jesus, ele diz assim, ele pode vir até hoje. E se alguém não fala, ele diz, ele não vem agora. E cada um tem uma resposta para dar. Esses são sonos profundos, espiritualmente falando. Então tenhamos cuidado. Agora, o avançado, eu coloquei aqui Jonas 1, versículo 5. Jonas foi para Nínive, pegou o navio e foi para o porão dormir. E ele teve um sono. A Bíblia não diz que foi avançado, despesado, mas eu acredito que profundo e avançado, porque ele não se acordou com a balançada do navio. A tempestade caindo, assoprando, querendo virar o barco, todo mundo gritando, e ele não estava acordando. Então ele estava num sono avançado. O que é sono avançado, tecnicamente falando? É aquele sono que a pessoa tem bem antes de deitar. Chega à noite, ele já está com sono, aquela sonolência tremenda. No lado espiritual, fala daqueles crentes que não tem prazer de ir para a igreja, não tem prazer, força de ler a Bíblia Sagrada, não tem prazer de meditar, não tem prazer de orar, não tem forças. Então lute por isso, invista em você, trabalhe na presença de Deus e Deus te recompensará. Então se esforce, se não consegue orar 5 minutos, mas ore alguma coisa. No outro dia você vai alternando, aumentando, e aí vai chegar a 1 hora no máximo, que muitas vezes a pessoa não está acostumada a orar mais do que isso, mas pelo menos 1 hora. Jesus falou para o discípulo, nem 1 hora podeis velar comigo? Então a recomendação do mestre é no mínimo 1 hora, e muitas vezes nós não atingimos este patamar que Jesus recomendou. Então,
Precisamos de quê? Desperta tu que dormes. Efésios 5,14. O que é que diz Efésios 5,14? Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O sono espiritual é um sono muito problemático. Por quê? Aqui está dizendo, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Então é alguém que está muitas vezes até morto espiritual. Ele não tem mais fé, não acredita mais nas promessas de Deus, na volta do Senhor. Ele não acredita mais em nada. Está desoladamente triste e abatido, angustiado, com falta de fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você nem lê e você não gosta de ouvir, ou não tem prazer de parar 15 minutos, 30 minutos para ouvir o ministério da palavra de Deus, como você vai erguer a sua área devocional e espiritual? Então precisamos lutar por esses ideais. Então levanta dentre os mortos dentre aqueles que estão já entregue ao sono, entregue ao relaxamento espiritual. Jesus falou assim, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porque nós estamos vivendo o último estágio da igreja na terra, que é representado pela igreja de Pérgamo, onde foi escrita aquela carta, a igreja de Pérgamo, ou seja, de Laodiceia. Pérgamo, perdão, Laodiceia, que é a última igreja que a carta foi direcionada, a última carta. Então, Laodiceia representa a igreja hoje, a situação da igreja hoje. Pobres, nu, precisando de ouro para se enriquecer na área espiritual. Precisamos de colírio para ver. Precisamos de vestes compridas para não ver as suas vergonhas. Precisamos ser completamente transformados, porque relaxamos na doutrina do Senhor Jesus. Precisamos voltar ao primeiro amor. Então estamos vivendo o último estágio da igreja na terra, porque somos a última geração. Então vamos lutar para não sermos pegos de surpresa. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Foi o que Jesus falou. Né? Jesus falou e nós devemos despertar aqui para que não sejamos pegos de surpresa. Glória a Deus. Agora, estamos na última hora, Romanos 13, 11. A Bíblia fala muita coisa sobre o sono espiritual. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando alcançamos a fé, ou aceitamos a fé. Então, a salvação está mais perto, porque cada dia nós nos aproximamos de Deus e da volta do seu Filho amado. Então, precisamos buscar, precisamos lutar, precisamos investir na área espiritual. Comece lendo a Bíblia. Você vai orar, não consegue orar? Leia uns salmos, alguns capítulos dos salmos, vá lendo ali. E depois você ora, você vai tendo forças para orar. E faça isso sempre, porque a oração é como um alimento que nós precisamos todos os dias, ou 3, 4 vezes, ou até mais por dia. Quantas pessoas aí que comem de manhã, de 10 horas, de meio-dia, a 3 horas, às 7 horas da noite e na hora de dormir? E até muito mais. Deus, Ele está nos alertando. Desperta enquanto é tempo. Agora, o sono espiritual, 1 Tessalonicenses 5, 6, é um resumo dessas coisas que eu falei aqui. O sono espiritual, que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais. Quem são os demais? Os demais são aqueles que não estão ligando para nada, não estão se interessando pela obra, não vai para a escola dominical, não vai para o culto de oração, não vai para o evangelismo, não vai para o culto de doutrina, não vai para as reuniões, não é participativo. Quem não é participativo não está no meio. E Jesus morreu no meio de 2 pecadores. E por que a gente se sente melhor do que os outros? Vamos participar.
Porque a Bíblia diz que aquele que se separa, ele rebela-se contra a própria palavra de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Vá ler, lê para ver se não é isto mesmo. Aquele que se separa, aquele que se isola, aquele que se isenta das suas responsabilidades, ele está se rebelando contra a própria palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus. Então, todos dormimos, mas espiritualmente falando, é muito arriscado, pois Jesus dormiu no barco, mas ele era o dono do barco, era o dono do tempo, é o controlador, é o Deus Altíssimo. Nada atingia ele, mas é um perigo para nós dormir no barco, na ferramenta de trabalho. Não durma, porque você pode se acidentar com ela e custar a sua vida, pode custar a minha vida, a vida de todos. Então vamos despertar do sono enquanto é tempo. Quando Abraão dormiu ali e Deus falou com ele, mas quando ele despertou, a Isaac estava querendo comer os holocaustos, aquelas partes cortadas do cordeiro. Por quê? Eu dormi e Jesus falou, se você dorme, o inimigo vem e semeia a semente do joio. Sabe o que é isso? Você vacilou, você deu brecha, você relaxou, você pecou, você deu ocasião à carne, você deu ocasião ao inimigo atuar. E às vezes vem por causa daqueles fracos. Quando estamos fracos, carnalmente falando, estamos sujeitos a pecar, e aí, espiritualmente falando, vem o sono da indolência, o sono espiritual. E alguém dormiu, mas quando ele veio despertar, foi tarde demais. Então, vamos ter cuidado para não ser tarde demais o nosso despertar. Sejamos fortes no Senhor Jesus. Vigiemos, pois, porque não sabemos a hora e o Senhor há de vir. Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra, leia a palavra, medite na palavra de Deus e Deus te esclarecerá e fará você uma nova criatura. Seja uma nova criatura. Busque a Deus em oração. Trabalhe para Deus, se esforce e Deus recompensará o teu trabalho. Que Deus abençoe. Shalom Adonai, Shalom.